Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Fazer só uma leitura de apresentação, tá bom? Uhum. Vamos lá. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa oficina, um momento de aprendizado direto com profissionais especializados que vão dividir seus conhecimentos, ensinar novas técnicas, saberes e fazeres. Afinal, aqui estamos sempre prontos para aprender, discutir e desenvolver novas habilidades. Esse espaço é uma iniciativa do projeto LabFaz, com fomento da Secretaria de Turismo, realização da ONG Acesso e apoio do Backstage Brasília e Infine. Guia LabFaz para novas práticas e convivência. Desligar o microfone, fique atente. Ao entrar na sala, desligue o seu microfone e abra sua câmera. Respeitar a inscrição. As aulas têm momentos de perguntas e inscrições para fala. Todos têm interesse em compartilhar suas dúvidas e experiências. Por isso é importante respeitar a ordem das inscrições. Quando quiser falar, se inscreva ou levante a mão pelo aplicativo Zoom. Não interrompa as falas, principalmente das minhas. Se precisar falar, se inscreva, levante a mão e espere ser chamado. Vamos respeitar as falas de todos os alunos presentes, sem cortar ou interromper alguém. Quando tiver uma mina ou pessoa não binária falando, deve-se ficar ainda mais atente. Se houver uma interrupção, não se justifique, apenas pare e deixe a pessoa continuar. Cuidado com o tempo de fala. As perguntas são essenciais para o desenvolvimento da aula. Por isso, quanto mais perguntas, melhor. Tente ser breve em sua troca. Respeite o tema da aula. Todos gostamos de aprender cada vez mais. Porém, é importante evitar sair do tema da aula quando for fazer sua contribuição. Respeite as professores. A sala de aula é uma grande troca de conhecimento. Professores também precisam ser respeitados, pois todos estão aqui em constante aprendizado. As aulas são gravadas. Caso perca uma parte da atividade, você terá acesso a esta no YouTube do LabFaz, junto com muitas outras. Aproveite para ver outros conteúdos. Tiago, passa a palavra para você, querido. Obrigado, Abner. Boas-vindas. E vamos começar mais um dia aqui nesse curso da partitura ao waveform. Ontem nós fizemos quase que um compêndio geral, uma visão geral, né, sobre esses conceitos básicos da música. E passamos por vários temas, falando sobre som, né, a formação das ondas, falamos sobre a classificação dos instrumentos, como o som é formado em cada instrumento, falamos sobre os fenômenos acústicos, foram vários assuntos, todos antevendo o momento que vamos chegar agora. Esse trabalho ele foi pensado nessa imagem, né, da construção da ponte, né, como se a gente tivesse como se estivéssemos rodeados por um grande oceano, grandes rios e lagos, e isso fosse a música. E é muito pouco da visão, como eu vejo também que a música ela está ao redor, né? Tá por tudo quanto é lado, e as regiões e os estilos eles são essas áreas de terra, né? Então, como já percebemos, né, ontem, os assuntos são bem extensos, mas nós temos ferramentas e temos formas para trabalhar e conseguir pegar esses elementos que estão aí no ar. Então, hoje o assunto é sobre conceitos estruturais da música. A gente vai passar sobre estrutura, forma, sobre notação musical, né? Teremos pontos bem específicos e muitas curiosidades sobre outros estilos de notação musical. Então, vamos começar. Continuando com essa analogia, né? E um pouco antes de começar, né, já fica novamente, se alguém teve qualquer questão, qualquer dúvida em relação ao tema de ontem, qualquer questionamento, fique à vontade para entrar em contato pelo chat, para levantar a mão, que vamos conversar sobre e entender, né, como esclarecer e iluminar mais essa questão dessa dúvida. E hoje também deixo também todos muito à vontade para poder fazer essas interrupções. Então vamos seguir e agora vamos construir as pontes que são necessárias para atravessar, né? A gente pode atravessar de braçada, a gente pode nadar, cada um pode acessar essa água da forma como quiser, mas a gente vai seguir com essa ideia da construção da ponte. Então eu trouxe aqui essas imagens só para ilustrar que às vezes a travessia é longa, mas passo a passo, por elemento, a gente vai construindo as colunas, né, as sustentações e vai chegando aos últimos elementos e ao resultado final. Talvez a nossa ponte na música nunca esteja totalmente pronta, porque o oceano é muito grande para a gente chegar e
chegar a todos os lugares, mas acho que a gente pode ter sim uma possibilidade de pelo menos se sentir mais em segurança, né? Vou só deixar meu cronômetro aqui, meu timer, para eu não me enrolar com o tempo. E vamos lá. Cadê aqui? 2 horas. Foi. Então, vamos lá, começando aí com conceitos estruturais da música. Iniciaremos com a forma musical e estrutura. A forma musical é a estrutura total da peça musical e ela determina como será a música, qual o ritmo, qual o compasso, que partes compõem o desenho da música. E ela vai guiar como a melodia vai funcionar e como acontecerão os diferentes momentos e climas da música. Bom colocar um ponto que hoje eu vou trabalhar vários conceitos que são bem, né, inerentes à música em si, e ao longo desses elementos eu vou trazer formas de a gente se ligar e colocar isso no nosso dia a dia técnico. Então, forma musical. A importância da gente entender como profissional técnico as diferentes formas conseguir antecipar, por exemplo, se a gente está operando um show, uma luz, um áudio, um vídeo de um repertório que a gente não conhece, o ideal é sempre ter com antecedência esse repertório, mas tanto quando tem com antecedência, quando tem sem antecedência, nós precisamos ter, né, essa segurança de como funcionam as formas da música. Como se dividem as estruturas de introdução, de refrão, de estrofe, e isso acaba que ela vai formando uns padrões, vai formando algumas coisas identificatórias. Boa tarde, Alana. Seja bem-vinda aqui da partitura ao waveform. Então, vamos lá. Estrutura total da peça, né, como eu já tinha dito, e aqui tem um exemplo da forma como se registra isso, né, na forma escrita para simplificar, né? A gente identifica os trechos com as letras, né? A, B, C e por aí vai, e a gente vai se organizando. Por exemplo, essa aqui é uma forma que eu criei, que tem aí, né, 2 partes A, 2 partes B, aí volta para a parte A, tem uma parte C, e ela repete e tem uma variação no B, por isso tem um belinho. E isso como é que a gente identifica? A gente sabe que aquela estrofe que é cantada de um jeito, ela vai ser a parte A. Na parte B, muda um pouco essa forma de cantar essa estrofe ou de tocar, e por aí vai. A gente vai ver uns exemplos mais concretos. A forma é definida no arranjo. Aqui tem algumas exemplificações de formas, de, né, músicas bem conhecidas. Tem aqui, né, uns termos utilizados, né, são introdução, verso, refrão, coros, especial, coda. Tem vários outros termos, eu selecionei alguns bem usuais. E aí tem umas formas, né, ali, ó, da música Bad, Michael Jackson, né, 2 As, aí vem 2 Bs, aí vem um C, aí 2 Bs. É um mapeamento, né? Basicamente, a forma é um mapeamento. E aqui tem... É legal de ver essa construção, né, de como é que isso é pensado, porque geralmente isso já vai ser um dos elementos que vai indicar bastante o trabalho de como vai ser feito o arranjo, de como é que vão suportar os instrumentos, como vai se organizar a mixagem. E na hora do palco, isso vai ser crucial para a gente desenvolver projetos visuais, né, de como a luz vai se comportar, como é que vai ser feito os contrastes, como é que o vídeo vai se comportar, como é que a performance pode se comportar. Pode ter momentos em que a presença no palco pode ser mais ativa, outra pode ser, né, mais intimista, e é muito importante a gente ter esse domínio, né, de como funciona a forma. E muitas vezes a gente acaba que nem sabe como a música funciona, mas no estilo essa forma é tão conhecida que a gente pode já prever o que vai acontecer, né? Acaba que isso vai acontecendo. Aqui eu trouxe vários exemplos, assim, é uma ilustração do John Atkinson, que eu acho muito legal. Ele faz várias linhas do tempo, né?
E aí essas são várias que faz sobre forma da música. É uma brincadeira, uma piada, mas ela indica muito bem como é que funciona, né? Tem a anatomia das músicas, né? Tem algumas coisas que são bem caricatas, mas outras dá para entender como isso é característico. É tão característico que a gente olha para uma charge dessa e identifica e acaba achando engraçado, porque realmente, né? Pop, tá lá. Um sample dos anos 80, uma trash de autotune, alguma faixa do Pitbull, e aí depois vem uma mudança de tom estranha. Eita, o telefone tocou aqui, deixa eu só deixar o mute. Desculpa, gente. Telemarketing. É, e aí depois vem o fade out lazy. Aí tem ali classic rock, tem vários, né? Isso aqui eu trouxe mais para ilustrar, né, como essa forma ela é muito característica. Né? Tem até a brincadeira do black metal ali que é ruídos, né? Gritos mas são, como é que diz? Aqui são coisas caricatas, né? Mas já dá para ter essa visão, né, de como que a forma ela é muito importante. Então, por isso que eu comecei esses conceitos estruturais por ela, porque ela é estrutura. Então, arranjo, só para definir algumas coisas, sei que tem gente aqui que já toca, tem gente aqui que arranja, né? Mas também para ficar para a posteridade, já fica aqui esse material registrado. Então, arranjo é a preparação de uma composição musical para execução por um grupo específico de vozes ou instrumentos musicais. Pega lá a música que né, foi feita a música e decide quais instrumentos vão tocar, quantas vozes vão ser, se vai ter contracantos, qual vai ser o ritmo, como é que vai ser organizar, se vai repetir, se não vai, né, se tem frases melódicas, se tem contraponto, se não tem, e isso consiste basicamente em reescrever o material pré-existente para que fique em forma diferente das execuções anteriores, ou para tornar a música mais atraente para o público e usar técnicas de rítmica, harmonia, contraponto, para reorganizar a estrutura da peça de acordo com os recursos disponíveis. No caso, isso aí já é um rearranjo, né? Se você já tem um arranjo pronto, que já foi veiculado, você vai rearranjar. No caso de uma composição nova, realmente é um arranjo do zero. Geralmente, quando a própria pessoa que faz a composição já muitas vezes é quem faz o arranjo, mas muitas vezes também quem compõe entrega ali para quem vai arranjar. E às vezes o trabalho como é que diz, coletivo, né? Quem compõe está em conjunto com quem arranja. Às vezes algumas pessoas do arranjo fazem só alguns elementos, um arranjo de metais, um arranjo de cordas, um arranjo de vozes para coro, um arranjo, né, para orquestra, que é chamado de orquestração. Mas é um processo muito importante nessa questão de definição de forma. Composição, só para clarificar também, tem dois conceitos para composição. Um que é para a ação de compor, que é a composição, né, em si, de fazer a música, o ato de compor uma música, que pode ser instrumental, pode ser cantada, pode ser o que for, é o ato em si de se compor, né? E aí tem várias formas, né, de você manter tradição oral, que as composições são transmitidas, né, através das gerações, e tem os registros atuais, né, através de notação musical, que a gente vai falar hoje, sobre registros de gravação, né? Uma coisa que é muito comum também hoje é gravar com o telefone, né? Você registra a composição ali, fez a letra, fez a melodia, grava com o telefone e aí depois se cuida do arranjo depois. E aí tem a disciplina de composição musical, que é a disciplina que é da figura profissional que vai trabalhar com composição, que estuda, né, métodos de escrita, métodos de derivação composicional, métodos de harmonia, e entende que essa profissional é voltada muito para a composição orquestral e está muito associado ao estudo acadêmico, né? Esse estudo da disciplina de composição. Mas a composição em si ela é muito mais ampla apenas do que a composição dentro da academia, voltada muito na música erudita. Agora vamos falar de gênero, estilo e ritmo, né? Que a gente está falando de estrutura, de arranjo, de forma, então vamos falar um pouco sobre esses conceitos, né? O gênero musical é a categoria que é a mais ampla de todas elas, que ela envolve, né, aspectos culturais, né? Ela classifica os movimentos musicais, né, das manifestações culturais,
que possuem características em comum, de acordo com a instrumentação, ritmo, forma, texto, função, estilo, região geográfica, período cronológico, dança, vestimenta, características sonoras, comportamentais, entre outros. Então é muita coisa. É muita coisa. Você falar de samba como gênero, isso engloba muitos ritmos, né? Engloba samba enredo, engloba samba canção, samba de roda, samba chula, samba de telecoteco, e várias outras, né? Inclui também uma forma de vida, né? Que aí, essa forma de vida, ela já está associada ao próximo conceito, que é o estilo musical. Que o estilo musical, ele é englobado pelo gênero, mas ele não é necessariamente o gênero especificamente, né? Ele é uma característica mais pessoal, é associada ao gênero musical, mas principalmente à identidade individual e cultural de quem toca e de quem faz, né, aquele estilo. Um gênero ele pode acabar se misturando a um estilo e vice-versa e tornando-se um novo gênero. Por exemplo, acho que um exemplo bem, para mim, bem claro de gênero e estilo que se mistura e tal, vem o sertanejo, né? O sertanejo tem um gênero musical sertanejo, que tem lá o sertanejo universitário, o sertanejo de raiz, né? E suas variantes, né? As vaneiras, as chulas e vários outros, né? Rasqueados que estão dentro desse grande gênero musical do sertanejo. Mas tem os estilos, né? Tem o estilo, né, do sertanejo raiz, né, que é mais assim de beira de porteira. Você tem o sertanejo já universitário, e aí quando você tem um estilo que se mistura a um gênero, por exemplo, quando chega o funk dentro do estilo do sertanejo, acabam surgindo novos gêneros, né, e eles passam a ter vida própria, passam a ter novas construções rítmicas, novas construções estilísticas, muda-se os figurinos, né, mudam-se as vestimentas. E isso vai impactando também na questão social, impacta na forma como as pessoas se vestem, como as pessoas falam, né? Mas isso está dentro do estilo, né? É uma categoria que está inserida dentro do gênero. O gênero é importante mencionar que é uma classificação muito utilizada pelo mercado fonográfico. Quando você procura ali no Spotify, geralmente a classificação que tem lá é gênero musical. E aí vem o ritmo, que é o elemento musical em si que estrutura ou uma frase melódica, que uma melodia, para existir, ela precisa de um ritmo, independente se seja um ritmo livre ou não, ela precisa desse ritmo, ou é o identificador de um gênero musical, né? Se eu falar samba, vocês já vão pensar, né, numa sonoridade rítmica do samba, né? Ou quando eu penso em samba, eu já estou... Mas isso não define o gênero musical do samba e nem o estilo musical do samba, mas define o ritmo. E quando eu falo de samba, se pensa nesse ritmo. Mas se eu falar, um samba de telecoteco, aí já vai pensar um tac, 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 palaco, tac, tac, tum, e por aí vai. Qualquer ritmo, né, qualquer gênero musical, se eu falar um nome e trouxer, pensa aí no tango, você já vai pensar numa estrutura. Às vezes vai pensar numa melodia que tem um ritmo identificador, né, mas vai estar sempre essa associação. Então, isso é importante a gente ter essa diferenciação. Aqui eu trouxe algumas ilustrações, né, das variedades, né? São muitos variados, né? Legal. Mas diria que essa é uma coisa, para mim, uma das coisas mais incríveis, né, de poder estudar e trabalhar com música, é que todo dia você acaba conhecendo um novo estilo, um novo gênero musical. O ritmo, então, nem se fala, porque você tem, dentro de um estilo, dentro de um gênero, você tem vários ritmos, vários ritmos. Então, isso para mim é uma coisa incrível. Eu acho que é por isso que eu sou percussionista. E aqui, né, mais ilustrações, assim, de vários gêneros. E aqui eu trouxe uns mapas que eu gosto muito, né, que foi feito pela Condor, uma companhia aérea que fez essa ação, para mostrar, né, exemplificar alguns ritmos e gêneros, né, de diferentes países e regiões geográficas, né. Então, acho muito legal. Aí você tem aí, né, do continente africano, né, você tem as regiões ali, né, do Afrobeat, Afropunk, né, o Suku. Você tem ali já para a área já mais para o lado do Oriente Médio, Taarab, e Marrabenta, né, e vários outros estilos. Isso aí é legal para depois eu compartilho para descobrir novos gêneros. É muito bom descobrir novos estilos. Isso aí já os Estados Unidos, né, é muito música pop, né, acaba que tem um grande domínio do mercado, né, pop, do mercado fonográfico. Então, surf music, né, rap hardcore, new wave, Kahuna ali na região da Louisiana,
é, fusion, funk, hard rock, né? Tem muitos estilos, né? Isso aqui é mais para ilustrar como é diverso, né? Ontem eu estava falando isso sobre a importância de abrir, né, as nossas janelas e as nossas portas para a diversidade musical que existe no mundo, e aqui ela está realmente bem ilustrada, né? Ah, eu pulei aqui, ó, o Brasil, né? Forró, cumbia, América Latina. É muito importante a gente também se virar para a música da América do Sul, porque tem muita coisa incrível, né? Inclusive, assim, eu queria fazer uma menção respeitosa, né? E pedir, assim, uma mentalização em nome aí do maestro Letieres Leite, né? Que fez a sua passagem ontem. E tem um vídeo, né? Muito marcante, né? Do maestro falando isso, né? Que, olha, se virem para a América do Sul. E observem, né? Isso é muito importante sempre observar, né? Que as raízes da música das Américas, não só da América do Sul, mas da América Central, América do Norte, ela vem toda, né, da diáspora. São raízes, né, da música africana, da música negra que chega aqui e se desenvolve e torna-se a música daqui. Não tem, acho que um estilo que não tenha passado, né, pelas influências da música negra. Então, assim, mas só um parêntese importante para a gente colocar. E respeito e memória também do Maestro Letieres. Aqui, indo ali para a Ásia, né? China, Coreia, né? K-pop ali, Kawali. E perceptível a influência indígena? Totalmente, totalmente. Né? A nossa música, eu acho que dos elementos que compõem a música, eu vou falar agora de música brasileira e de música andina, né? A música, né, nativa americana, ela é muito forte e também ela é muito influente. A gente consegue fazer exemplos assim, aqui no Centro-Oeste, você tem, né, as músicas dos Calungas, você tem o Cateretê, você tem a Catira, que ela tem muita força também da música indígena. Se você for então para a região amazônica, né, é muito mais presente, é muito mais forte por causa, né, da concentração de grupos indígenas que ainda existem e que ainda estão locados lá, e é muito forte a influência da música indígena lá. Na música andina é muito clara a presença da música asteca, da maia, da inca. E aqui no Brasil a gente encontra diversas influências que são perceptíveis, sim. Ela é muito presente na música nordestina, ela está bem presente. E também na música do Rio de Janeiro a gente vai encontrar influências muito fortes no jongo também, né? Ser um ritmo de, de origem quilombola, ele também tem influências indígenas. A gente tem como fazer um mapeamento, esse é um assunto, né, muito longo, mas eu acho que tanto em características melódicas quanto em rítmicas, né, a gente tem aí acho que 60%, eu diria que é influência afro-indígena, né? 60, 70%, mas é porque a questão melódica acaba que é muito forte, né, na nossa música e vem muito dessa origem da música ocidental, como a gente vai ver aqui hoje. Então, aqui Ásia, Austrália, né, tem ali uma coisa que não foi contemplada aqui, que eu fiquei chateado, que é a música aborígene, que é muito forte também com o didgeridoo, né, e não só o didgeridoo. Aí aqui a gente tem ali região, né, Caribe, né? Caribe ele é muito importante, é muito influente para a música mundial, né? Você tem o reggae, você tem ali a bachata, você tem o ska, você tem o calypso, tem ali rumba, né? Cuba, salsa, né? É uma região que é muito rica musicalmente e influenciou muito a música do mundo, né? Merengue ali na República Dominicana, reggaeton, é muito forte. Aí ritmos, né, estilos musicais europeus, coisas ali também já da região do Mediterrâneo ali, né, o Istambul, Turquia, coisas da Grécia ali, tem muita coisa da Inglaterra também, né, o rock and roll, é, e fado português, flamenco, fado influenciou muito, né, também a música brasileira, flamenco principalmente por conta das influências, né, de povos árabes, né, aquelas que chamam das invasões mouras, né, mas são influências musicais diretas, né, do Oriente Médio e também da África subsaariana, né, o oeste africano também está presente no Oriente Médio
e também está presente ali quando tem essa expansão, né, do mundo árabe, e acaba que a música brasileira tem muito da música árabe. Então, querendo ou não, nossa influência europeia também, ela tem muita influência africana. Esse aqui é um mapa, The World Song Map, assim, vai ser difícil de ver aqui, mas trouxe só para mostrar mesmo. E aí são dois sites que vale a pena anotar, vale a pena entrar para expandir um pouco a consciência e falando em gênero musical, estilo musical. Esse evernoise.com, que é muito, muito bom. Ele faz não sei se eu consigo chamar de mapeamento, assim, mas ele pega esses estilos que estão cadastrados no Spotify e faz uma análise das proximidades, né, estilísticas, e é muito interessante. Você vê, assim, o centro, vale a pena clicar e dá para ouvir os estilos, os gêneros, os ritmos, e conforme você clica dentro, mostra os artistas que fazem parte, né, e que fazem esses estilos musicais, é muito legal. Tem ali o hateyourmusic.com /genres, também que é muito, muito interessante. Vale a pena conferir esses dois sites. Agora vamos falar sobre conceitos já estruturais da música, já na parte teórica, né? Então vamos entrar nessa etapa. Melodia. Melodia é um conjunto de sons dispostos em ordem sucessiva, né? A concepção horizontal da música. Notas seguidas umas das outras, formando um caminho melódico. A seta está aí para mostrar, né? Ela tem um ponto de partida e ela vai, né? E é uma nota depois das outras. Então, quando a gente solfeja uma melodia, né? Sei lá, essa é uma melodia, né? E a melodia é um dos elementos mais identificadores das composições musicais. Quando a gente fala, você lembra da música lá de Caetano, de Maria Bethânia, você lembra da música da Gal? Sei lá, eu tenho um bloco de Tropicália, então acaba que são exemplos que vem forte na minha cabeça. Mas aí, a primeira coisa que você lembra, ou vai ser a letra ou vai ser a melodia. Se você não lembra a letra, a melodia você lembra, né? Se você não lembra a melodia, você lembra a letra, mas acaba lembrando a melodia junto. Aí tem aí, ó, eu acabei cantando aí Asa Branca, né? E tem aí para mostrar aí a melodia escrita na partitura, né? E esse caminho consecutivo, uma nota depois da outra. Isso aí que vai formar a melodia. Eu coloquei até um videozinho aqui, só pra gente ouvir um pouquinho. Falar de música sem ouvir, né? Melhor do que eu cantando. Pronto, tá exemplificado. Falei que estava exemplificado o vídeo. Parou. Vamos pro próximo. Vamos para o contraponto. Contraponto é um conjunto de melodias dispostas em ordem simultânea, concepção vertical e horizontal da música. Então, são várias melodias. Isso a gente vai ter muito sendo desenvolvido ali no período da Idade Média, né, com o canto gregoriano, mas se a gente for olhar também para os cantos indígenas aqui, a gente encontra algumas estruturas melódicas, né, que têm essa mesma concepção. Se a gente vai também, né, para a música do oeste africano, dos cantos, né, a gente também encontra essa questão contrapontística, né, também na Índia, a gente encontra essas características, né? Quando a gente fala em teoria da música, a gente fala muito numa visão ocidental, mas geralmente esquece que isso está presente em outras características e regiões musicais, né? Mas só para pontuar, e que são essas melodias. Acaba que o contraponto, na forma como ele surge ali, né, na Idade Média e no canto gregoriano, ele vai influenciar totalmente o sistema musical que a gente usa hoje no Brasil, que é um sistema ocidental. E são essas várias vozes. E uma importante que essas vozes, nenhuma tem maior importância que a outra. Todas têm a mesma importância. Todas têm a mesma importância. E aqui tem uma exemplificação, né, de uma linha de contraponto. Ali a gente tem embaixo, literalmente embaixo, o baixo. E em cima a gente tem uma condução de voz. E aqui eu trouxe um exemplo de uma fuga, né, de Bach, que dá para ver bem legal essas duas linhas acontecendo, né, independentemente e com a mesma importância.
Esse vídeo aqui é bem legal. Vou dar um pause aqui, acho que já deu para visualizar e ouvir, né? E uma coisa que aí eu pergunto, né? E depois vocês digam aí no chat, se ao longo, né, desse trecho que a gente ouviu dessa fuga, se algumas notas, na hora que tocavam juntas, se elas pareciam que estavam combinando, né, de forma harmônica. Eu faço essa pergunta se vocês tiveram essa percepção. Se sim ou se não, digam aí no chat. Se ao longo, né, são duas vozes acontecendo, né, a gente se tirar uma mão, dá para deixar uma sozinha que vai estar entendido como uma melodia, mas de vez em quando algumas notas se encontram. E eu pergunto se para vocês faz algum sentido e se isso, esse, como é que diz, esse encontro dessas notas acontece algo que chama atenção. Digam aí no chat. E aí, eu vou deixar tocando aqui um pouquinho mais para vocês perceberem isso. É isso aí. O Jota teve essa percepção, né? Ó, a Bruna, vamos ver o que a Bruna falou, né? Os ouvidos gostam e eu não sei, faz todo sentido. E o Jota comentou que em alguns momentos é como se as notas mais graves fizessem uma base para mais agudos. Eu peguei um exemplo já de um período muito, né, já posterior, mas já deu um spoiler aí, mas um período bem posterior, mas a percepção naquele período também, ouvindo as vozes, né, foi que isso acontecia. Conforme iam mudando algumas notas, né? Isso aconteceu assim de forma bem experimental, bem aos poucos. Foi tipo entrar numa piscina gelada, né? Ou pulando de uma vez, ou então vai com um pezinho, né? Mas vai o pé, aí depois vai a perna. E assim que aconteceu também com o contraponto, né? Ouvia-se todas as vozes cantando em uníssono. O início foi assim, né? Na música ocidental, tudo em uníssono.
E aí, vamos experimentar, vamos mudar, vamos colocar aqui uma quinta. Aí colocava uma quinta. Vamos colocar uma terça. Vamos colocar uma oitava. E aí, aos pouquinhos, ia se experimentando, ia se acostumando, né? E a percepção era que é isso, que algumas notas faziam quase como uma base, uma cama para as outras, né? E com isso, com o passar do tempo, se foi desenvolvendo até chegar na percepção de que, quando combina então essas 3 notas, isso aqui faz muito sentido, fica muito legal, fica muito interessante. E, claro, tem muito mais coisa assim nessa história, mas é muito longo, né, o processo para explicar todo no período que a gente tem. Mas isso veio trazer a concepção que a gente tem hoje de harmonia, que a harmonia é o conjunto de sons dispostos em ordem simultânea, a concepção vertical da música. Ela começa da percepção desses recortes das vozes, né? Imagina as linhas indo contínuas e aí pensa, aqui bateu e foi legal. Né? Claro que não foi só assim, aqui bateu e foi legal, mas quando fez sentido, isso é muito interessante. Alana, tem alguma pergunta? Que eu vi que você abriu seu microfone. Vou seguindo aqui para a harmonia. Hoje, a harmonia ela é muito colocada como blocos, né, de notas acompanhando uma estrutura melódica, né, uma melodia, e você tem uma harmonia acompanhadora. Mas o contraponto ainda continua muito presente, né, nos dias de hoje. Ele não foi substituído, ele foi somado a essa questão da harmonia. Então aí tem um exemplo de uma partitura, né, com a linha melódica em cima e embaixo, né, os acordes, o acompanhamento harmônico. Né, tem ali as cifras, a gente vai chegar aqui. E aí eu botei aqui um arranjozinho rápido para a gente ver esse acompanhamento da harmonia. Aqui isso, a base é um baixo, uma linha de baixo. E essa questão, vou dar uma pausa só para comentar. Esse baixo, lembra que a gente viu ali na partitura, né, de contraponto, que tem uma linha de baixo e depois uma linha melódica derivada assim, a partir disso, né? Essa origem vem de lá, né? E aí sim faz a levada, né, do ritmo, né? O ritmo identificador é esse. Pam, tum, cam, tum. Então, a levada da percussão é justamente o ritmo identificador, aí no caso da bossa nova. E aqui eu quis mostrar essa questão da harmonia. Eu peguei logo um japonês tocando samba, né? Mas achei legal esse vídeo aqui com a partitura rolando. Mas essa é só para a gente ilustrar. Agora vamos seguir aqui para a próxima etapa. Ele não quer que eu siga quando eu pauso, ele quer que eu escute a música até o final. Vamos lá, agora estamos falando de contraponto, harmonia, vamos falar um pouco de textura ou tessitura. É a classificação da música de acordo com a organização das vozes, né? Então a gente tem a monofonia, que é monofônica. Quem é que, né, já teve aquele celularzinho que era o toquezinho monofônico, né? Então é por aí. A melodia, a monofonia remete a uma forma mais primitiva de fazer música, né, pois a música ainda não tinha adquirido o desenvolvimento que a história ainda mostraria. Esse texto aí eu devia ter adaptado, mas enfim, a melodia é isso, né? É a forma primitiva que é só a linha melódica, é só uma linha, né? Então quando eu comentei ali dos cantos, né, o coral cantando todo mundo a mesma linha em uníssono, é isso, é monofônico. Pode ser 20, 30, 200, 1000 pessoas cantando, mas se tiver na mesma linha melódica, é monofonia, né? Monofônico. É uma linha de voz, a melodia. A melodia está aí na monofonia, né? Tá aí, ó, uma melodia, olha a linha aí. Polifonia já vem de onde? Né? A gente acabou de falar, lá do contraponto, que é quando tem mais de uma melodia acontecendo, né, com a mesma importância. Então, com o desenvolvimento musical, né, a música era feita com uma melodia, começou a ser colocada com uma outra melodia, né, um contraponto para enriquecer a música. Isso aconteceu na Idade Média e, com o tempo, essa melodia secundária vai ganhando novas formas, passando a ficarem cada vez mais complexas e rebuscadas, integrando mais vozes e mais melodias que vão fazendo parte da música, isso chegando, né, no ponto que é lá, essa é aquela história que eu contei, né, de mexendo, vai variando,
né? E aí chegam assim o auge da polifonia, é isso que eu mostrei, né? Um desses exemplos, né? A fuga de Bach, que é o auge desse desenvolvimento, que são várias vozes acontecendo simultâneas, né? E é muito interessante. Às vezes é tanta voz acontecendo que fica até confuso, não dá para entender o que está rolando, mas é isso aí, polifonia. Homofonia é quando você tem uma coesão, né? Uma harmonia é quando está tudo dentro da mesma consciência musical, quando tudo faz parte de um grupo. E ele vem a partir dessa percepção da verticalização, né? Dos acordes, né? Aquilo que eu falei, juntou-se as vozes, entendeu que aquele cantinho ali faz sentido, vem dessa percepção. E já naquela fuga de Bach, ela tem várias regras, né? Existem as regras do contraponto que determinam que movimento a linha melódica tem que fazer para se manter dentro dessa organização aí harmônica, né? Que antes tinham regras que tinham acordes proibidos, né? O trítono era proibido, enfim. Eu não vou chegar tão fundo assim em trítono, porque senão a gente não termina nada hoje. A homofonia é quando as quatro vozes da melodia se movimentam no mesmo ritmo, dando a impressão de um bloco de notas que é tocado. A nossa música popular é uma música bastante homofônica, pois geralmente ela usa os acordes, né, os blocos de notas, como acompanhamento para a melodia principal, como a gente viu ali em Wave. Então aí, você tem essa origem. Várias vozes com os recortes vão dar origem aos acordes que estão acompanhando a melodia. Então, isso é a homofonia. A música, né, popular, a música tradicional que a gente tem costume, ela é geralmente nessa classificação. Agora vamos para ritmo. Ritmo é algo que eu gosto muito, né? Não é à toa que eu toco percussão, mas eu gosto muito de tudo. Vamos lá, ritmo. Concepção temporal da música, né? A gente falou da melodia, que é a concepção horizontal, a gente falou do contraponto, que é horizontal e vertical, e a gente falou da harmonia, que é a concepção vertical. Então agora a gente chegou na concepção temporal da música, como as notas se organizam e interagem entre si e o tempo da música. É a base para a melodia, a harmonia e contraponto existirem, porque se você tira o ritmo, só sobram as notas soltas no espaço. Você pode tirar a melodia e o ritmo vai estar lá presente, mas você precisa do ritmo para ter essa percepção de música. Ontem eu falei de um exemplo, que se eu quiser aqui colocar um cluster, tocar todas as notas do piano ao mesmo tempo e nomear e falar que essa é a minha obra musical, ela vai ser música também. Mas vamos dizer que isso é um caso específico, e não é o geral que a gente está acostumado a entender como música. Então, precisa sim de uma noção rítmica. E eu digo que ritmo é a base de tudo. E eu digo aí de tudo, é de tudo mesmo, assim, é da vida, assim, é tipo do pensamento, Toda a nossa, não só a sociedade, o universo é baseado nessa construção, na consciência rítmica. Então, quando a gente entende e aprende isso para o nosso dia a dia, muda a nossa forma de agir e perceber o mundo. Então, a gente tem um ritmo no nosso batimento cardíaco, na nossa caminhada, no nosso fluxo de pensamento, no movimento dos planetas, dos dias, das estações, dos oceanos, dos rios, nascimentos e mortes, como os animais se interagem, como as plantas nascem, tudo é rítmico, Como a gente faz construção, como os carros andam no trânsito, tudo é uma grande construção rítmica em diferentes níveis de interação. Então, falar assim, quando alguém me falava, quando eu estava dando aula aqui, eu não tenho ritmo. Eu falo, não, vamos parar por aí que a gente vai começar a entender que não adianta você achar que não tem ritmo, porque o ritmo te tem. Nós somos parte do ritmo, Nossa movimentação, ela é dentro de um ritmo, global. Enfim, então, eu dou muita valorização porque, para mim, ritmo é uma divindade, Então, ritmo é muito importante. E aí eu digo que é essencial para todas as áreas do backstage. É essencial para todas as áreas do backstage, Porque imagina, vamos lá da produção, Se uma produção de logística não encontra um ritmo, de temporal para a execução, das coisas, o evento não acontece. Simplesmente fica tudo uma coisa em cima da outra, Se tá uma montagem, um ritmo de montagem, o ritmo de operação, de um sistema. Se falar na música, na operação, então, para pensar efeitos, pensar em compressão, também você tem que pensar em entender ritmo para fazer uma boa compressão, fazer um bom gate.
A Luz, então, Luz, ela é. Eu acho que Luz em show musical ela é 50% rítmico, 50% luz. No teatro também é essencial, né? O ritmo para luz. Enfim, é, eu acho que todas as áreas do backstage ela tem que ter noção de ritmo. Então, hoje, a gente está fazendo esse overview. Eu vou começar agora a falar sobre as questões e características e amanhã a gente vai fazer uma prática rítmica, né? Vai ser uma prática simples, mas vai ser uma prática bacana. Então, vamos lá. Ritmo é o elemento musical que dialoga o som e o silêncio em relação ao tempo. É o que torna uma música rápida ou lenta, é o que determina o padrão que identifica um estilo ou gênero musical. Né? Ritmo é a base de identificação das manifestações, estilos e gêneros musicais, eu falei ali antes. Basicamente é a interação entre silêncios, sons, acentos e timbres em um intervalo de tempo determinado e suas durações. Já estou ficando mais técnico. Ao redor de pulso, métrica e rítmica, nos habituamos a padrões acentuais, que se firmam como ritmos tradicionais e ou populares e se tornam movimentos socioculturais. Nos identificamos como semelhantes, compartilhamos momentos e emoções a partir deste ritmo. Então, o ritmo ele tem uma função social muito importante. Aquilo que eu comecei lá na primeira slide, falando que música é um fenômeno sociocultural, o ritmo ele tem uma influência muito importante aí dentro. Se a gente pega as manifestações, né, que envolvem dança, que envolvem momentos de transcendência, né, o ritmo ele é muito importante. Muito, muito importante. Aí, vamos lá. Formado pelo agrupamento de bits acentuados ou não. Independe oficialmente da métrica, pois pode transcender em sua forma. Isso aí já é uma coisa assim, quase... eu fico até arrepiado quando eu penso nisso aí, né? Porque a gente vai entender agora o que eu quero dizer com essa frase. Eu vou até repetir porque isso me deixa assim, feliz. Formado pelo agrupamento de bits acentuados ou não, independe oficialmente da métrica, pois pode transcender em sua forma. Né? A gente vai entender agora que os pulsos eles têm formas de acentuação, né? E o ritmo ele funciona de acordo com a métrica, mas ele pode sair da métrica, ele pode ir para onde o ritmo quiser. O ritmo acho que é uma das coisas mais impressionantes. Foi mal, gente, eu fico empolgado quando falo de ritmo. Vamos lá, eu trouxe já o Pozzoli, a primeira série do Pozzoli, para a gente entender a questão de ritmo. É um grande método aí de ensino ritmo, assim, que é muito conhecido, né? E tá aí, né? Aqui acaba que a gente tem uma clave, a gente vai chegar a explicar já o que é cada elemento desse, mas você vê que tá tudo na mesma nota, tá tudo no mesmo lugar. E o foco aí é entender o ritmo. Isso aí é só para exemplificar uma notação rítmica. E aí eu trouxe um exemplo que eu gosto muito aí para a gente entender essa questão de ritmo e métrica, que é uma obra do Steve Reich, chama Clapping Music. Quem estuda percussão erudita acaba sempre passando por ela. E ela funciona de uma forma assim. Ela tem uma... Vem, avança. Vem para frente, vai, por favor. Ela tem essas duas linhas, né? A primeira linha, clap 1, essa é a linha principal, né, da melodia. E uma palma faz essa. E ela tem uma linha clap 2, que tá vendo que é igual. Ela é igual. Então, o que vai acontecer é que conforme completar um ciclo, em vez de começar o clap 2 na primeira nota, vai começar na segunda. Aí depois na terceira. Depois na quarta. Depois na quinta. E assim até fechar o ciclo. Dá um nozinho, não vou mover inteiro porque é longa, mas eu quero só mostrar aí como o ritmo ele é interessante. Vai mudar.
Bom, isso aí vai completar até fechar o ciclo. Tá vendo a defasagem, né, que acontece? Mas isso é só para exemplificar como o ritmo ele é fascinante. Então, aqui, se a gente voltar aqui só para observar, existe um tempo fixo. Existe um tempo fixo e esse tempo ele vai mantendo. E é esse tempo fixo que vai fazer com que essas interações de defasagem aconteçam e que a gente perceba isso de forma clara e talvez não tão clara, porque dá uma bagunçada na cabeça, né? Isso aí, se não tiver escrito a partitura, se a gente não estiver olhando, não dá para saber para onde está indo, né? Mas é muito legal. Você tocar isso aí é um desafio enorme. Tem gente que faz sozinho, né? Faz uma mão aqui e vai fazendo a outra. É um exercício legal. Se estiverem querendo estudar ritmo, bota fé. Vamos mudar aqui. Vem para o próximo. Pronto. Então, esse tempo que mantém o tempo todo é chamado de pulsação. Pulsação é um estímulo que ocorre em intervalos regulares de duração igual. A música ela é intuitivamente construída em cima de um pulso fixo, que sincroniza todos os instrumentos e organiza a execução musical. Essa pulsação origina-se dos batimentos cardíacos, do ritmo de trabalho, da dança, da observação da natureza e, muito importante isso, né, dos cantos maternos, né? Os cantos maternos, eles já vão trazer essa noção rítmica e melódica e de pulsação, né, já desde ali, né, do ventre materno, né, da primeira infância. É muito importante para a musicalidade e para as tradições musicais, né, dos diferentes povos, o canto materno. É muito importante. Tem vários textos falando sobre isso, depois eu posso mandar, tem muita coisa muito, muito incrível. Eu coloquei para ilustrar aí a pulsação do batimento cardíaco, que é o nosso metrônomo interior. Às vezes dá uma descompassada, mas ele funciona bem. Aí, andamento, né? Mais um conceito aí dentro desse universo rítmico. O andamento, ela é a velocidade da pulsação. Nas partituras isso pode ser marcado por palavras em italiano, ficou padronizado assim, ou por representação numérica. É a chamada área cinética musical, ou então agógica. Né? Olha aí, a cinética musical acontecendo, aí os números italianos. Presto, allegro, andante, adagio, grave, e as, né, ilustrações aí, né? O presto é muito rápido mesmo, né? Lá para cima de 180 BPM, tal, 200. E o grave é lá em 40. A gente vai entender agora o que é um BPM tranquilo também. Então é legal essa imagem aí. E aí tem aí as diferentes, né, denominações de andamento, né? Você tem grave para 40 BPM, né? Muito vagaroso, solene. E é muito difícil de tocar. As extremidades são as mais difíceis de tocar, né? O lento é muito complicado. Largo, 40, 60 BPM, lento e assim vai. Isso é mais para ilustrar. Tá aí, ó, um exemplo numa partitura, né? Ali no cantinho, escrito Allegro. Quando está escrito Allegro, você já tem que saber, Allegro vai estar ali entre 120 e 160. Aí depende de como a regência vai caminhar, né, com essa movimentação dessa música. Aí tem uma partitura já mais pop e mais moderna com outro tipo de denominação de andamento. Tem ali uma figura rítmica, né, uma semínima, dizendo que vai ficar a 70 BPM. Significa que o tempo aí vai ser 70 BPM. A música pop ela tem menos abertura e liberdade do que a música erudita, né? A música erudita ela tem uma liberdade maior de definição de tempo, né? De definição de o sentimento do momento e tal. Já a música pop ela tem toda essa questão do padrão da gravação, do padrão da rádio, né? Do padrão do festival e muitas vezes é tocado com metrônomo para manter o tempo certo, né? O metrônomo da orquestra já é o regente que está cuidando ali, fazendo a regência, que é o metrônomo da orquestra. Vamos lá, um conceito de beat. O conceito de beat é um pulso dentro da pulsação. Então a gente falou da pulsação, mantendo aqui. O andamento é a velocidade disso. E beat é um pulso isolado dentro da pulsação. Aí a gente pode ver, né, que tem os primeiros, né, estão marcados em vermelho, né, eles marcam o início ali do ciclo, né, de compasso, que eu vou falar daqui a pouco, mas foi mais para exemplificar.
Aqui tem, né, compassos com 4 bits, né? Dá para contar ali 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. É, essa imagem é um outro conceito que mostra tipo o compasso e o hipercompasso, que é quando a gente, em vez de contar os tempos individuais, conta a cabeça do compasso, né? Em vez da gente estar contando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, a gente conta 1, 2, 3, 4. Essa é a imagem aí, mas foi mais para mostrar o pulso em si. BPM, né? BPM, bits por minuto, né? 60 segundos tem 60 bits, né? Só para a gente definir essas coisas. Agora o tempo, quando a gente fala de pulso, fala de ritmo, fala de andamento, a gente fala de tempo. A gente fala de tempo para falar de pulso, a gente fala de tempo para falar de beat, a gente fala de tempo para falar andamento. Então aí, pode ser sinônimo de andamento, de pulso ou de beat. Uma forma comum de se falar sobre o tempo é especificar um pulso dentro de um compasso. Por exemplo, vai começar no tempo 1. Ah, não, é lá no tempo 3. Essa é uma forma comum de usar esse termo tempo. Mas quando fala-se tempo, pode estar falando, qual que é o tempo da música? Tá querendo dizer qual que é o andamento. Então, o tempo da música é 60 BPM, é 130 BPM, é 80 BPM. Ou então, quando a gente fala, em que tempo que eu entro com o meu instrumento? Aí está querendo saber se vai entrar no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3. Não, no quarto tempo do quinto compasso. Aí você já tem aí um mapeamento já específico. Contratempo já é o espaço entre um tempo e outro. Quando a gente tem, né, uma contagem de tempo. 1, 2, 3, 4. Dá para ver que eu levanto a minha mão lá no alto. Então, toda vez que eu chego aqui em cima, é um contratempo. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 5, E, 6, E, 7, E, 8, E. Então, é esse E. E é o contratempo, né? Então, a gente tem essa conceito de contratempo, tanto ali para o contratempo, né, específico, 1, E, 2, E, 3, E, 4. Inclusive, antigamente, né, chamavam o chimbal de bateria de contratempo, porque marcava muito o contratempo. Então, tem até hoje, né, bateristas mais antigos que falam que o chimbal é o contratempo. É bem, bem interessante isso aí. E é uma parte dos tempos fracos, né, da música, do compasso. Agora chegamos em compasso. O que é o compasso? Compasso é uma subdivisão métrica que divide os pulsos em pequenos grupos, determinando como funcionará o ciclo-ritmo. Divisão binária, ternária, quaternária e outras. É uma forma de organizar os pulsos em pequenos grupos para facilitar o entendimento musical. Então, o que é? Para a gente não ficar perdido, a música tem 3 minutos e ficar contando, tem muito render chamando chimbal de contratempo. Sim, tem muito rider chamando chimbal de contratempo. É legal e é legal entender de onde vem esse termo, né? O contratempo é o hi-hat, né? É o chimbal, né? A gente vive uma diversidade tão grande, né, no mundo musical, que vários nomes são utilizados para um objeto só, ou um nome dá um nome para várias coisas, né? Então, compasso é basicamente o agrupamento desses pulsos. Quando a gente tem aquela contagem 1, 2, 3, 4, está justamente contando o compasso e já está dando a deixa de como vai ser aquela música. Aquela música vai estar num compasso quaternário. O compasso, né, são várias formas de organizar. Existem vários tipos de compasso, né? Conforme região, conforme o estilo musical, a gente vai ter várias formas diferentes de organizar, e isso a gente denomina e tem nomes para isso, né? Então a gente tem o compasso binário, o compasso ternário, o compasso quaternário. Aqui no caso a gente tem o compasso binário, é esse primeiro que tem 1, 2, 1 e 2, 1, 2. Compasso ternário é o segundo que tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E o compasso, né, o último, o compasso quaternário. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Legal, o Jota comentou aí que a gente conhece o técnico quando é velho, quando eles chamam o chimbal de contratempo. Dá para saber, né, de qual é a geração.
Se falar, esse é o hatch, você já sabe que é da geração atual, né? Bom, então aqui a gente tem os compassos binário, ternário e quaternário. Existem várias outras estruturas de compasso, né? Esses compassos são chamados compassos simples, tem os compassos compostos, tem os compassos mistos, tem várias estruturas, tem 5, tem 7, tem 9. Se a gente vai na música indiana, então, a gente tem compasso lá, ciclo, com 120, com 120 mesmo, com 18, com 19, com 37, outra consciência. Aí eu trouxe a forma, né, de regência dos compassos, né? Tá ali, Ways of Beating Time. Olha que legal essa percepção do inglês, né? Beating time. Então, bater o tempo, né? Marcar o tempo. Né? Então, ali tem 2 beats, né? Para cima e para baixo. 1, 2, 1, 2. É legal, sempre é legal ter essa noção de que quando a regência levanta a mão, quando quem está regendo levanta a mão, não está no primeiro, está no último tempo. E o primeiro tempo é o que vai cair. Então, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, e aí por aí vai. Então, a gente bom ter essa percepção também de quando olhar para alguém que está fazendo uma regência, a gente se localiza mais fácil, onde é que está um tempo, né? Onde é que tem um contratempo. É mais fácil se localizar. Métrica. Métrica é o estudo da organização dos pulsos, sua acentuação e da regularidade rítmica, de acordo com o seu desenvolvimento ao longo da pulsação. É importantíssima para a compreensão da intenção rítmica da composição musical. Isso quando a gente está ali determinando, por exemplo, uma forma de escrever uma música, ou transcrever um ritmo com uma partitura. A gente pode transcrever, tá vendo ali, 4x2, 4x4, 4x8. Ritmicamente, a grosso modo, é tudo igual. Isso aí eu vou explicar depois por que é tudo igual, mas é tudo igual. Mas a intenção rítmica vai mudar. E a forma de interagir com esse tempo vai ser diferente. Então, a métrica, ela estuda isso e ela vai perceber e determinar, né, como são essa organização de tempo. Você tem tempos que são fortes, tempos que são fracos, e você tem tempos meio fortes, que não são tão fortes quanto o primeiro tempo. Por isso que, às vezes, geralmente, às vezes não sempre, quando a gente, isso acaba virando um vício musical, na hora de contar ou de marcar um tempo, um ostinato, a gente vai acabar fazendo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. É muito comum acentuar o primeiro tempo. E às vezes a gente não pode acentuar o primeiro tempo na música. Então tem que tirar esse vício da acentuação do primeiro. Mas isso, né, vem dessa organização métrica. Ele é tão forte, o impulso de fazer mais forte, que acaba vindo. Né? Mas é forte, na contagem é forte. Aí agora a gente vai para as figuras rítmicas, né? Falei tanto de ritmo aí, a gente vai falar um pouco das figuras. A gente está falando já um pouco da partitura, da notação musical ocidental. As figuras rítmicas são símbolos que são utilizados para representar as durações rítmicas utilizadas na música. Sua duração depende da fórmula de compasso. Já eu chego na fórmula. Mas é importante colocar isso agora para saber que essas durações aqui, elas não são absolutas. Então, a gente tem a semibreve, que é essa figura mais longa. E essa figura mais longa, ela vai determinar tudo o que vai acontecer daqui adiante. Vamos dizer que a semibreve, atualmente, ela é a figura, né, com a maior duração e ela vai ser a figura divisível. Né? Não tem como ter uma figura maior do que a semibreve atualmente no nosso sistema de notação musical. E a sua, tá dizendo que ela tá vendo, tá falando aí, duração 4 tempos. Não acredita nessa tabela. Mentira. Isso aí não dura 4 tempos. Né? Vamos desmistificar isso aí. Né? A semibreve, o valor dela é 1. Aí isso aí tá certo, o valor é 1. Aí vem a mínima. A mínima é você pegar uma semibreve e dividir ela em 2. Então, cada uma vai valer 2, porque o valor dela é a fração, então é 1 sobre 2. Né?
Aí a gente vem a semínima, que ela, você pegar a semibreve e quebrar em 4. Vamos ver se eu deixei esse gráfico aqui. Eu não deixei o gráfico de quebrar aqui. Mas enfim, a gente vai ver o próximo. A semínima, que é uma semibreve quebrada em 4, e assim por diante. Você vai subdividindo, né? Por isso que quando a gente vê o valor de quantidade, tem 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Como se a gente estivesse rasgando uma folha de papel, né? Esse é o exemplo logo. Deixa eu ver se tem uma coisa que eu posso rasgar. Isso aqui é coisa da UNB. Vamos lá. Ó, folha de papel. Aqui é uma semibreve. Rasguei ela em 2. Não foi muito bem esse rasgo. Finge que está rasgado bonito. Aqui tem uma mínima. Aí, rasguei mais em 2. Eu tenho uma semínima. Porque eu vou ter 4. Né? 4. Ainda bem que não fui eu que defini as métricas, né? Porque ia ficar, se fosse pelo meu papel, ia ficar tudo esquisito. Dividiu uma semínima em 2. A gente está com 4, vai ter 8. E eu já vou parar com essa brincadeira, porque daqui a pouco eu não vou conseguir mais rasgar. Mas então aqui, a gente tem 8. Então essa aí é a colcheia. Dividiu de novo, mais em 2, a gente passa a ter 16. A semicolcheia. Vamos ver se eu consigo 64. Acho que eu não consigo não, hein? Dividiu mais em 2, 32. Então, acho que deu para entender a lógica, né? Deixa eu ver, o 64 acho que eu não vou rasgar não. Aí, rasguei, ó, 64. Então, tá aqui. Essa é a semifusa. Então, quando vocês tiverem dúvida de como que forma as formações, né, das figuras rítmicas, lembra do papel rasgando. Rasguei. Então, se eu for recompor, eu não faço mágica de papel, então não vou recompor. Mas, se eu for recompor, é como se eu estivesse, né, juntando essas figuras e voltando lá para a semibreve. Aqui tem outras, né, representações. Tem a representação ali embaixo, olha, um gráfico. Dá para ver legal também aqui, né? A semibreve, né, com o valor de 1, a mínima, né, com o valor de meio, a semínima 1/4, a cocheia 1/8, a semicocheia, né, 1/16, a fusa 1/32, a semifusa 1/64. Inclusive, né, em inglês chamam esses termos, né, de acordo com os tamanhos. Então, tem a mínima chama half note, a semínima é chamada de quarter note, a cocheia é de eighth note. É mais fácil, né, de entender, né, sixteenth para semicocheia do que no português, que tem outros nomes. Mas é assim. E aqui tem um gráfico legal de ver também, ó, né? Aqui já é uma mínima, esse gráfico que está laranja e azul. Aí depois semínima, cocheia, 16 semicocheia, 32 fusa, 64 semifusa. Bom, eu vou terminar essa parte rítmica, a gente abre para umas perguntas e dúvidas e a gente segue para a parte de melodia. Clichês rítmicos. Clichês rítmicos é uma coisa que foi desenvolvida pelo Adamo Príncipe, esse conceito de clichês visuais rítmicos. Como é que surge essa ideia? É de que o ritmo ele é construído como as palavras de uma frase. E cada palavra é construída com uma sílaba. Se a gente entende as sílabas em primeiro lugar, depois é fácil formar palavras, né? Então, os clichês rítmicos, eles são como se fossem as sílabas dos ritmos. Então, a gente estuda esses diferentes padrões, essas sílabas, para depois entender a palavra. Aí é legal que quando a gente tem esse entendimento na hora de como faz essa sílaba, depois quando a gente vai ler, nosso cérebro já sabe o que essa sílaba diz, porque ela está dizendo uma informação, né? Então, aqui no caso, né? Vamos lá, eu vou cantar essas sílabas aqui, né? A primeira sílaba fica tá, 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 só para mostrar. A segunda é tá, 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 tá. Amanhã a gente vai fazer isso. A terceira, tá, 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 tá. A quarta, tá, 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 tá. E a última, é uma figura, uma mínima, tá. E eu, entendendo essas sílabas, eu consigo ler a frase de cima inteira. Tá, 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 tá. E essa é a ideia. No início, isso às vezes confunde, porque parece ser algo de outro mundo, mas não é tanto assim, não.
né? Olha aí as construções, né? É bem legal quando a gente entende dessa forma. Clave rítmica é um padrão rítmico repetido sucessivamente sobre um pulso constante e que designa a característica de um determinado gênero musical. Ó, a gagueira. Vocês lembram que quando eu fiz o samba, eu cantei um tac, tica, tac, tica, tac, tica, tac, tica, tac, tica, tac, tica, tac. Essa é a clave rítmica do samba. É um padrão rítmico que ele é repetido sucessivamente e é identificado, né, como o samba, né? É um elemento identificador direto do samba. E aqui tem uma clave que é a clave da salsa, que é a clave da música cubana, né? Que é aquela clave tá, 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 essa clave 3/2 do som. Né? A música baiana usa muito também essas claves. Ciclo rítmico. Ciclo rítmico é um conceito que a gente não usa muito no Brasil. Né? A gente usa quase o conceito de clave, de compasso. Mas é um motivo rítmico que se repete por toda a estrutura da música. E são ciclos grandes, né? Aqui o nosso ciclo rítmico, ele geralmente é curto. Ele fecha em 4 compassos. Então não faz muito sentido pensar no ciclo rítmico como um todo. Então eu trouxe o um exemplo aqui rápido aqui de um ciclo rítmico indiano, né? E a gente tem aqui um ciclo em 12. E é muito interessante essa forma e muda completamente a forma de fazer música. Aqui é um equitalo. Equitalo é o nome do ciclo de 12, né, pulsos, 12 matras. Então, um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seria o mais próximo do nosso compasso. Mas dentro do ciclo ritmo indiano, eles subdividem, né, esses tempos em compassos menores. Então, por isso que o ciclo ritmo lá não é o compasso. Tá vendo? Agora ela saiu, transcendeu o canto do ciclo. Bom, isso para mostrar, né? Exemplificar aí o ciclo rítmico. Vamos para a próxima. Aí agora, se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta, a gente já está indo para a parte final. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento em relação ao que a gente falou até agora? Lembrando que a gente falou de estrutura, de fórmula, de gênero, estilo musical, falamos sobre, né, vários conceitos da rítmica, falamos sobre pulso, andamento, métrica, falamos também sobre melodia, harmonia, falamos sobre um pouco da história aí, né, do contraponto, e agora a gente vai entrar para a parte que vem questões melódicas, né, e uma parte que eu acho muito especial dessa aula de hoje. Teve pergunta, então vamos seguir. Deixa eu ver. Qual é a manha para saber se tem 12 tempos ou se são 2 compassos de 6, por exemplo? Ou ter certeza da divisão, porque naquela música eu dividiria menos. No caso, né, desse tema indiano, é um pouco mais complexo por conta da acentuação, mas nesse caso, naquela música, seria ouvir o ciclo melódico que está acontecendo, porque a estrutura métrica, né, vai determinar também como funciona a melodia. Quando que a melodia vai ser repetida? Quando que a melodia vai virar? Então essa é uma forma legal de perceber se tem 12 tempos ou são 2 compassos de 6. Outra coisa interessante é perceber o tempo forte, né? O tempo forte, ele vai estar ali presente. Então, você escuta, internaliza, e esse tempo forte ele vai ser perceptível. Tanto que uma dica interessante é dançar a música que está tocando. Dançar mesmo, dança, porque o corpo ele vai entender essa pulsação mais forte. E isso vai vir.
né? Eu acho que todo estudo de música devia ser associado ao estudo de dança, né? Porque é uma coisa intrínseca à outra. Então, mas diga aí se acho que a melhor forma é essa, né? Entender essa questão da métrica. Respondeu para você, Bruno, ou não? Respondeu. Eu ia até te dar um outro exemplo. Diga. Eu tenho bastante dúvida em relação a isso. Por exemplo, a música da Letícia. No sol o vento vai puxando o carretel. Eu poderia dividir. No sol, pá, pá, puxando o carretel. Ou então poderia dividir. No sol o vento vai puxando o carretel. E aí? Essas são É formas de isso. contar, essas são formas de entender a pulsação, né? Mas aí o que tem que entender é essa fluidez, né? Se a fluidez está vindo um pouco para trás, provavelmente não vai ser essa contagem dobrada, Hum, né? Provavelmente a contagem vai ser aquela no sol, pararará, tan, taran, tan, tan, tan. Provavelmente, né? É, quando a gente tem tempos mais rápidos, às vezes a intenção musical ela traz para frente, né? Então essa é uma coisa que acontece. Depois experimenta aí, grava uma música sua, né? Isso, muito bem. Mar disse aí, tem os tempos fortes também que são acentuados. Os tempos fortes são essenciais, né? E nessa a letra também a letra, conforme a letra ela é cantada, os pontos fortes das palavras, né? Elas vão encaixar também nos acentos dos tempos fortes do tempo, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Então sempre tem essa questão da acentuação. Muito bem pontuado. Então vamos avançar um pouco aqui. Expressão. Expressão em música é o conjunto de todas as características de uma composição musical que podem variar de acordo com a interpretação. Em geral, a expressão engloba variações de andamento, cinética musical e de intensidade, que é a dinâmica. A gente falou de intensidade, bem como a forma com que as notas são tocadas individualmente. Acentuação, staccato, tenuto, legato, enfim. Ou em conjunto, que é articulação fraseada. Em geral, né, o compositor da obra musical fornece na partitura todas as indicações de execução esperada, mas dois intérpretes nunca executarão a música da mesma forma, né? Mesmo entre duas execuções pelo mesmo intérprete, podem ocorrer pequenas variações. Essas variações não são falhas, ao contrário, são esperadas, e é a expressão que diferencia uma execução mecânica, né, de uma execução humana. Excessivamente precisa de uma boa interpretação, tá aí, né? Uma execução mecânica de uma interpretação, que consegue transmitir emoções planejadas, né, por quem compôs e também por quem está ali interpretando a obra. Expressão, ela vai vir da forma, né, como a gente articula aquela melodia, então os acentos, e isso é muito legal a gente entender também no processo técnico, porque às vezes a gente fez um estudo de um trabalho, estudou uma música, estudou uma peça, uma obra, para estar ali para operar aquele sistema, para operar aquele evento. E a gente estudou o repertório inteiro. Só que foi diferente. Não foi igual a gente tinha estudado. E a gente às vezes fica chateado. Poxa, você não fez tal coisa. Poxa, faltou tal elemento. É porque tem a liberdade de expressão da música, né? Dessa interpretação que ela vai ser diferente. E cada vez, por mais, pode estar com time code, pode estar com clique, né? Pode estar tudo ensaiado, tudo escrito na partitura. Cada vez que a banda tocar uma música vai ser diferente. Então, essas são só essas pontuações que acabam trazendo uma diferença muito grande no trabalho de quem está operando o sistema, né? Seja um sistema de som, de luz, seja um sistema de vídeo, né? A gente também, quando está fazendo uma rodagem, um palco, a gente perceber a articulação na hora de estar ali apoiando, né? Estar atenta, né? Estar atente à questão de o que está acontecendo ali no palco. Isso é muito importante. A gente entende momentos em que a música relaxa e que a gente percebe como está sendo tocado. Então,
é bem interessante a gente perceber a expressão. E a forma de fazer a expressão na música, né, tem alguns termos. A articulação, que é como articular ou ligar ou destacar das notas, né? Legato, staccato, bem como a sua mistura. Legato é quando as notas estão ligadas, né? Tarararararara. E staccato é quando as notas estão soltas. Tá, 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 ra, 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 né? Isso a gente percebe nessas diferenciações. Acentuação em música constitui um dos elementos de expressão musical, tal como se acontece na linguagem, onde certas frases, palavras ou sílabas devem ser ditas ou escritas de determinada maneira para expressar diferentes sentidos. Na música, determinadas notas na frase musical deverão ser acentuadas para conseguir efeitos particulares, segundo o dispõe a obra. Basicamente, trata-se de produzir alguns sons mais fortes que outros. Afinal das contas, é isso. Lembra que eu falei em métrica, que tem tempos que vão ser mais fortes, né? Na melodia também. Às vezes esses tempos vão coincidir com os tempos métricos fortes, às vezes não. Mas essa acentuação ela é essencial. Quando a gente fala de ritmo, então, ela é mandatória, ela precisa estar presente, porque senão a gente não consegue identificar que ritmo está sendo tocado. Tá, aqui é só umas exemplificações de como, né, escrever esses acentos e articulações na partitura, né, só para mostrar. O lado esquerdo aqui tem os acentos e o lado direito tem as articulações, tem a fermata, tem outros símbolos aí, tem marcato e várias outras, né, questões. Não vou ficar a fundo aqui. E agora vamos falar sobre notação musical, sobre a escrita. Né? Notação musical é o sistema de escrita que representa graficamente uma peça musical, ou um conjunto de sinais gráficos que representam uma organização de sons, permitindo que o intérprete execute semelhante à ideia de quem escreveu, né? De quem compôs ou de quem arranjou. É a partitura. Né? Os sistemas de notação musical existem há milhares de anos. Como exemplo, foram encontradas evidências arqueológicas de escrita musical praticada no Egito Antigo, na Mesopotâmia, por volta do 3º milênio antes de Cristo. Aí eu trouxe os exemplos, né? Essa da esquerda é uma notação egípcia que foi encontrada, misturada a vários outros papiros e com essas cores, né, fixadas, né, muito interessante. E no lado é uma escrita assíria, né? Então, feito na cunha. Muito interessante essas notações. E aí eu trouxe o exemplo do Seiklus, que é o Epitáfio de Seiklus, do Cecílio. É famoso por ser o mais antigo exemplo encontrado de uma composição musical completa, incluindo notação musical e letra no mundo ocidental. Uma melodia da música grega que foi encontrada. Sim, algumas coisas sim. Essa aqui eu vou mostrar uma decifração aqui. Algumas já foram decifradas. Acho que a maior parte, né? Uma melodia da música grega que foi encontrada gravada em uma lápide perto de Aydin, na Turquia. Também há uma gravação informal de que foi feita por um Cecílio, né, para sua esposa, presumivelmente enterrada no local. Então, essa aqui é o registro de ser a mais antiga, completa, porque ela tem letra, ela tem melodia, tem tudo ali presente. Né? Há controvérsia sobre a datação da lápide desde 200 a.C., cerca de 100 depois de Cristo. Mas, embora existam exemplos mais antigos de notação musical, como as que eu mostrei anteriormente, né? Por exemplo, hinos délficos, todos eles são apenas fragmentos, não tem uma obra inteira. E esse epitáfio de Cícero, ele é conhecido por ser a mais antiga inteira. Então, eu trouxe ela aqui e eu trouxe o que ela tem contido. Legal, né? Eu acho interessante essas interpretações desses registros antigos.
não tem como ter certeza de que a interpretação está aí, mas é o mais próximo, né, do que chegaram. Aí, aqui falando assim de como o sistema moderno teve suas origens, né, surgiu nos neumas, que eram símbolos que estavam representando visualmente, e com o tempo isso foi alterado. Esse aqui são os neumas, tá vendo esses tracinhos em cima aí do texto, né? Esses sim parecem umas cunhas também. E esse era o sistema de notação do período da Idade Média. Até que essa figura aí era um frei, Guido d'Arezzo, viveu nesse período aí, aproximadamente 982 e 1050, falou, não, cansei desse negócio, vou fazer um negócio para organizar, porque era muito difícil mesmo, e aí foi essa figura que desenvolveu o sistema de notação das alturas. Com o tempo, antes de chegar nesse sistema, passaram a colocar linhas, porque com as neumas não dava para saber qual era a melodia, né? Não dava para saber necessariamente qual era o ritmo, qual era a melodia certinha. Tinha essas referências do que tinha que ser tocado, mas como era no espaço livre, não tinha como ter certeza do que estava ali escrito. Só quem escreveu mesmo sabia o que tinha que fazer. Então, foi definindo essas linhas, né? Então, os primeiros sistemas foi esse, com 4 linhas, e ele também foi esse frei que fez esse sistema de nomenclatura que a gente usa hoje, chamado de solmização, né? E aí a gente tem a definição de nota musical, que é o elemento mínimo de um som formado por um único modo de vibração do ar. Lembra que eu falei de vibração regular ontem? Era isso aí. Quando a gente define cada frequência, cada vibração regular, a gente chama de nota musical. Cada nota corresponde a uma duração e está associada a uma frequência, cuja unidade mais utilizada é o Hertz. Descreve, em termos físicos, se a nota é mais grave ou mais aguda. Então, a gente tem aí, no sistema que foi lá feito, né, na solmização pelo Guido d'Arezzo, que eu vou falar mais já, a gente tem as notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, e Lá e Si. Já no sistema de cifragem, que é o sistema anglo-saxão, utilizam as letras C, D, E, F, G, A e B. Às vezes variam também para o H, o A. E aí a gente tem aqui embaixo, esse é muito interessante, que são as notas musicais na Índia, que é o Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Da, Ni, que tem registros de que esse é o sistema de nomenclatura mais antigo do mundo, né? Tem registros disso de 5.000 anos atrás. E tem certas, né, linhas de pesquisa que dizem que a inspiração, né, que levou, né, o Guido d'Arezzo a fazer teve influência do sistema indiano. A gente vai passar agora por vários sistemas de notação musical do mundo e ver como isso tem uma coisa importante, e como é forte essa presença desse sistema, e como é parecido, né? O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, o Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Da, Ni. É próximo, né? Aqui, da Índia, cada palavra dessa, ela significa o som de um animal. Então, o Sa vem de Sadhya, que é o som do pavão, né? O Re, Reza, que é o som da vaca. O gado, Ganda, que é da cabra, Madhyan, que é da garça, Panchan, roxinol, Daivat, cavalo, Nishad, elefante. E aí, a partir desses termos, vem essas notas musicais. Já o sistema que o Guido d'Arezzo desenvolveu, ele veio de um cântico, né, um salmo, que ele achou legal, porque cada inicial de cada linha encaixava no início de uma das notas da escala. Então, no início era Ut, Re, Mi, Fá, Sol, Lá e San, que depois se juntou o S com o J e virou Si. O Ut depois foi trocado, né, para Dó, por outro frei, que Ut era muito difícil para falar na língua latina, e ficou Dó, de Dômino. E a cifra foi o Boetius, que resolveu associar, lá no século XI, essas 15 letras, né? Ele associou 15. Primeiro foram 2 oitavas. Depois viram que era muito e reduziram,
né? E ficou ali, né, por esse monge Odo Ofclane, 500 anos depois do Boethius, ele fixou aquelas letras conforme são conhecidas hoje. E aí, por que que na música latina, né, utiliza Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e no anglo-saxão utilizam C, D, E, F, G, A e B? Porque é mais fácil para falar em inglês C, D, E do que Dó, Ré, Mi, e é mais fácil falar nas línguas latinas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, essa é a primeira coisa que acontece. Outra coisa uma curiosidade que nesse período na Inglaterra estavam fazendo muitos pianos, fabricando muitos pianos, e no período que se fixou, né? Não no período de Boethius, mas no período que se fixou o sistema. E nas cravelhas só tinha espaço para colocar uma letra. Aí ficou o A, B, C, D, E, F, né? Para facilitar para afinação. Aí agora chegamos aqui em pentagrama, porque é o sistema de notação que a gente utiliza hoje em dia. Né? Um sistema que são 5 linhas, e utiliza-se as 5 linhas e os espaços entre as linhas. Então a gente tem a identificação da primeira, segunda, terceira, quarta linha e do primeiro, segundo, terceiro e quarto espaço, né? Chamado de pentagrama. Isso vem do desenvolvimento depois ali das 4 linhas lá da época do Guido d'Arezzo. Isso aqui é para mostrar que a gente não usa apenas as 5 linhas e os 4 espaços, mas a gente usa as linhas suplementares inferiores e superiores e os espaços também, porque dá para ver que não cabe tudo, né? A gente tem ali 2 oitavas, e se você precisa de uma nota mais grave, você usa as linhas, né, suplementares. Você vê que o Dó, ele já fica ali, né? O Dó central ali que a gente usa, isso na clave de Sol, a gente já usa nessa primeira linha. Depois a gente chega em clave. Bom, vou mostrar agora só o exemplo, vou passar bem rápido. São sistemas de notação musicais de outros países, para a gente ter essa variedade, né? Para ter uma noção, né, de como isso é variado. Então a gente tem, essa aí é o sistema indiano, né, que está no Vedas, né, o Saptaswara, que é de 3.100 anos antes de Cristo. Então é considerado o mais antigo sistema de notação musical, que é o Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Da, Ni, e eu falei lá que cada um vem do som de um animal. E aí está a forma, né, da escrita, né? Eles escrevem a música nessas matrizes, né? Em cima tem o ciclo rítmico de 1 a 16, embaixo tem a clave rítmica, né? Aqui é um tintal, então tem o da, din, din, da, din, din, da, tin, tin, ta, din, din, da. Aí voltou. E aí depois ali tem a letra. Embaixo da letra tem as notas musicais, né? Sa, re, sa, pa, pa, ma, pa, e por aí vai embora. Então, é bem uma forma diferente de escrita. Trouxe os sistemas antigos da Grécia. Você vê como foi importante para a música hoje em dia essa padronização da escrita, né? Imagina se cada região usasse uma, a gente ia ter que aprender todas, né? Então, sistema grego, sistema russo, o sistema antigo, né, usado de notação russa, que é bem parecido com as neumas, né? Essas coisas em cima, né, da letra. Se chama Znameni. E são essas marcas vermelhas que tem aí, né? Bem interessante. Sistemas árabes. Olha só de novo o nome das notas ali, ó. Da, ra, min, fa, sad, lan e ta. Lembra muito também essa estrutura indiana, né? E o sistema de notação musical árabe, ele é ou contemporâneo ou mais antigo ao sistema ali do Guido d'Arezzo, né? Tem aí a forma da escrita, né, no alfabeto árabe, a pronúncia e a associação à cifra e as notas, né, latinas. Aqui é um sistema musical de notação japonês, não tem um padrão tradicional japonês, cada instrumento usa um, mas um dos padrões que existem, assim, que acaba que atualmente é utilizado é o Iroha, que é as notas I, Chi, Yo, Ra, Ya, A e Ue, que são as notas do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, I, Chi, Yo, Ra, Ya, A, Ue. E essa aí é a notação musical numérica para esse instrumento chamado koto. Achei legal trazer. Essa aí, as sílabas do sistema, né, chinês, né, Re, Si, I, Chang, Che, Gong, Fan, Ilu e Yu, Wu. Dá para ver que isso aqui é interessante. O Dó central tem um nome, Re, e o Dó da próxima oitava já tem outro nome, Liu, já outro nome. Interessante isso. Aqui também uma
uma partitura, né, com uma forma de escrita chinesa, numérica. Essa aí é uma forma de escrita de Bali. Aí a gente tem uma tabelinha e a partitura, né, a notação. É para tocar gamelão. Aí também, outra partitura, né? Não, na verdade isso aqui é para tocar um instrumento feito de bambu. Essa aqui é de gamelão. E tem ali, né, a tradução, é muito interessante. E, bom, agora voltando um pouco, acho que a gente falta 20 minutos, né? Eu vou terminar só essa parte de notas musicais. O restante a gente são conceitos, né, mais teóricos de escala, acorde, intervalo. A gente faz, né, na primeira parte amanhã e a gente faz também a prática amanhã. Pode ser? Então vamos finalizar aqui mais uns 5 minutinhos até onde fechar essa parte de notas. Então a gente tem aqui as notas diatônicas e as notas alteradas. Quando eu falo notas diatônicas, né, são as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, no caso, né, da escala de Dó. São notas dentro da escala. E as notas alteradas são as notas que vão receber bemol ou sustenido. A gente já vai entender isso de forma, né, bem tranquila. Então, chegou em escala. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa para esclarecer do que a gente viu até aqui ou não? Que aí eu vou dar uma introduzida aqui em escala para a gente retomar amanhã. Pode ser? Então, vamos lá. Escalas. Escala, como a gente agora já chegou nessa consciência da notação musical, né, das notas, e inclusive de diferentes lugares, a gente vai entender agora das escalas. As escalas são as formas de agrupar esses sons e elas existem de forma sucessiva, né? Elas se sucedem em direção ascendente ou descendente. Então, ela parte de uma nota fundamental específica, uma nota base, e ela vai ou para cima ou vai para baixo, né? No Ocidente, a gente surge ali com Pitágoras. Lembra que eu falei, né, da construção do instrumento de corda com Pitágoras, aquela percepção, né, de que a corda, quando divide, né, chega a uma oitava, quando divide na metade, quando divide, né, em terços, você tem uma quinta, e quando divide em quartos, você tem uma quarta. Então, a primeira escala ela vai surgir ali, naquela consciência ali, né, pitagórica. E isso foi desenvolvido, existem milhares, ou sei lá, centenas, milhares de escalas no mundo. E na música ocidental, a mais utilizada é a escala de Dó maior, né, que é a escala modelo para o estudo das tonalidades no sistema que a gente utiliza, a escala de Dó maior. Já falei de sustenido e bemol, que são as alterações, e vou falar de novo mais para frente. Só para a gente introduzir, eu não vou ficar muito a fundo nessa questão de estrutura, né, de nota para nota, mas só para explicar a estrutura da escala maior. O menor intervalo entre as duas notas que a gente tem na música ocidental é um semitom. Esse é o menor intervalo que a gente tem aqui. Então, a gente sempre vai ter entre as notas ou um tom ou um semitom. O que forma a escala maior é essa configuração. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E da escala de Dó maior, que é essa escala aqui, ela vai servir de padrão para todas as outras. Lembra lá do sistema temperado, que eu falei da última aula, de que dividiu-se em 12 vezes, né, em 12 divisões iguais, o espectro de frequência? Então, isso possibilitou que essa escala seja modificada a nota raiz, a nota fundamental, né? Isso deu essa possibilidade. E essa aqui é a escala maior. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Si, Dó. A gente sabe cantar isso aí desde da escola. Então, essa é a escala da estrutura da escala maior. Aqui tem a partitura, como é que ela fica, né? A gente tem aqui uma clave de Sol, e aqui Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e a gente tem aqui tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E aqui é aquilo que eu falei, de que quando fez o sistema temperado, possibilitou que a gente modifique essas escalas de tonalidade com base
na nota raiz, né? A gente tem aqui a escala maior em Dó. Olha só como a sonoridade é a mesma. Em Sol. E em Ré. É a mesma escala. Só mudou a nota de origem, que é isso que a gente chama de transposição. Foi a grande sacada ali no processo de temperamento. Né? Aqui, só para mostrar as várias tonalidades, né? E as composições das escalas. Né? Dó, Dó sustenido, Ré, Mi bemol, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Lá bemol, Lá, Si bemol, Si. Né? Você vê que vai mudando as notas. Lembra que eu falei dos sustenidos e bemóis? Para a gente igualar esses timbres, esse som da escala, precisa ajustar a nota. Né? Eu não vou ficar, né, nessa questão, mas, bom, faltam 14 minutos, aí eu tenho uma pergunta. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Ou não? Se vocês tiverem alguma pergunta, qualquer pergunta, podem fazer. Se não, eu vou seguindo aqui, e aí, quando a gente fechar o tempo da aula de hoje, aí a gente retoma do ponto que parou amanhã. Tá bom? O assunto é bem extenso, né? Mas eu pensei nessa oportunidade de deixar um conteúdo, né, bem abrangente, que sirva de ponto de partida para outros estudos, né, mais profundos. Porque em 6 horas eu poderia fazer um curso de teoria musical, mas também não é tempo suficiente para a gente ter esse amplo domínio. Então, eu achei que seria interessante fazer um curso de conectar as ideias, né, e abrir essas possibilidades. E esse material vai estar todo à disposição, né, para quem quiser. Eu vou mandar os slides, posso mandar um material de biografia, e é isso, que seja esse um ponto de partida para entender e amplificar esse conhecimento. Então, assim, a escala eu falei que ela pode ser de forma ascendente ou descendente, né? Vou mostrar a escala ascendente. Aí foi 3 oitavas. E agora a descendente. Maravilha. Ascendente e descendente. Toda escala é possível de ser tocada ascendente e descendente. Escala diatônica e escala cromática. Alguém deve ter ouvido falar já desses termos. Diatônica é que só tem as notas da tonalidade. A gente ouviu a escala de Dó, né, ali, ascendente e descendente, só as notas dela. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e chega no Dó. A escala cromática é a escala que tem todas as 12 subdivisões que foram feitas lá, né, no início do temperamento do sistema. Então, tem todos os sustenidos e bemóis. Vamos ouvir como é que ela fica. São todas as 12 notas. Quando perguntam para você, quantas notas musicais tem na escala? Você fala que são 7? Não, são 12. São 12 notas, né? Porque a gente conta também, né, as enarmonias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E se a gente for pensar todas as notas com todos os nomes, sem pensar, tá vendo que cada quadradinho desse cinza tem 2 notas? Então, isso aí a gente chama de enarmonia. É quando uma nota tem 2 nomes diferentes, né? Então, se a gente for contar, aumenta ainda mais. Aumenta para... São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E não, esse número não pode. São 16 mais 1, ou então 18. Enfim, mas são 12 notas com mais 5 enarmonias. E aí a gente vem, assim, só para falar um pouco, para dizer que existe, né, que vocês sabem, existem a escala menor, que é uma escala em que o terceiro, o sexto e o sétimo graus têm intervalos menores em relação ao tônico. O que significa? Que a terceira, a sexta e a sétima nota
elas vão ser abaixadas no semitom, vai ter um bemol, né? Elas têm um semitom a menos, né? Isso na escala menor. A escala menor, uma coisa legal de falar, é que toda a escala maior, ela tem uma escala menor associada dentro dela, né? Isso eu não escrevi, mas é só uma curiosidade que toda a escala maior, se você pega o dó, por exemplo, né? O dó maior, você vai lá, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Se você começar a escala a partir da sexta nota, no caso, dó, ré, mi, fá, sol, lá, eu tenho a escala menor. Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Por conta da forma como essas notas vão se organizar, eu vou ter a sonoridade da escala menor. Esse é o som aqui de uma escala de dó menor. Né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dá pra ver, ó, a diferença? Eu vou tocar de novo aqui e vou voltar lá na maior. A sensação que tem ela é um pouco mais fechada, né? Existe essa associação de que a escala menor é fechada e a escala maior é mais aberta. Olha a maior. Né? É diferente. E só como título de curiosidade, né? A escala menor ela tem, a gente utiliza 3 formas. Uma é a forma primitiva, que é essa que eu mostrei aqui primeiro. Vamos lá. Essa é a escala menor primitiva. E houve uma necessidade de alterar por conta da harmonia. Não vou entrar a fundo nesse assunto, mas é a escala menor harmônica. Eu mostrei lá ontem. Uma nota só é diferente, ó. Percebam. É a 7ª nota, ó. Vamos contar. Volta para o início, doutor. Ó, e vamos contar aqui. Tá vendo? Lá a 7ª, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. A 7ª alterou. Isso pela necessidade de ter essa tensão. Menor é triste. Tem gente que diz que a menor é triste. Eu não compro muito essa associação assim direta, porque eu acho que pode ter música alegre com escala menor e música triste com escala maior, né? Mas a grosso modo dá para ter essa percepção, sim. Facilita na hora de perceber. E a escala menor melódica, ela já tem uma variação no 6 e no 7, porque para harmonia, a escala harmônica é incrível, porque você tem a tensão que acontece do 7º para o 8º, mas para a melodia ficava muito difícil de cantar, então fizeram a melódica. Né? Esse é o critério mais de curiosidade. Aí vem outras escalas. Né? Vamos parar hoje em escalas. Escala pentatônica, que é a escala mais antiga que a gente tem conhecimento no mundo. Essa é uma escala que foi encontrada em flautas datadas de até 50 mil anos atrás. No caso, essa é uma flauta paleolítica, né? De uma caverna da Espanha, feita com o osso de uma ave. E foi identificado que essa escala é uma escala pentatônica. Então, essa aí é do período lá do Neandertal. Então, ontem eu mostrei, né, essas flautas, né, dos Neandertais. Então, hoje ela vem de novo aqui, porque essa escala já está presente desde aquele período. Então, o nosso início da construção musical, ela vem em cima da pentatônica. Então, dizem que a pentatônica é uma escala que já é intrinsecamente associada à nossa musicalidade. Então, se a gente canta uma pentatônica, é muito fácil seguir cantando ela e sair da afinação. A pentatônica aqui é essa escala aqui, ó. Ela, em caso no dó, ela vai utilizar dó, ré, mi, fá e o sol. Não, o sol e o lá, perdão. Dó, ré, mi, sol, lá. Dó, ré, mi, sol, lá. Música asiática usa muito, né? Não só música asiática. Essa é a pentatônica. Se você pensar em música japonesa, música chinesa, isso aí vai estar muito na cara.
né? A pentatônica é muito utilizada na música do mundo inteiro, sim, é muito utilizada no improviso, muito, é muito utilizada, é uma escala muito importante, por isso que eu trouxe ela aqui. Né? Aí as formas de escala pentatônica. Guitarristas usam muito pentatônica, é porque é muito fácil de improvisar na pentatônica, porque qualquer lugar que você vai, fica bom, difícil ficar ruim. E aqui eu trouxe uns exemplos de outras escalas, para mostrar um pouco da variedade das escalas, né? Tem aqui a escala blues. Essa é a escala que dá vontade de estalar os dedos. A própria escala já é um groove, né? Apesar de estar ela toda dentro da métrica, porque eu que escrevi essas escalas, ela já tem uma sensação, né? Dá vontade de estralar o dedo. Escala de tons inteiros. Essa escala para composição, ela é muito tensa. É tensão, essa escala é muito tensa, muita tensão. A escala Java dos gamelãs. Ah, valeu, Jota. Tô terminando ela agora, só vou mostrar essas escalas e a gente fecha. Essa é a escala dos gamelãs. Uma delas. Aí eu trouxe aqui a escala microtonal, que é a escala com quartos de tom. Tá vendo esse piano aí, que eu trouxe de exemplo, é um piano microtonal, com quartos de tom. Essa aí dá uma agonia, né? Dá uma agonia enorme, porque parece uma desafinação. Mas ela é o semitom dividido na metade. Ela é muito estranha, né? Dá uma agonia assim mental, tal, porque é muito diferente. Mas essa é a escala microtonal, que ela talvez seria mais próxima, né, do pré-temperamento. Só que esse é o piano, olha o tamanho do piano. E aqui eu trouxe um exemplo de uma cana árabe também. E uma escala modal, que... Peraí, muito alto. Vou botar do início de novo. Mas para mostrar como exemplo. A partir daqui, a gente vê amanhã, que é de onde surgiu as escalas que a gente utiliza. Então, é isso. Gratidão à presença de todos aqui. E, novamente, obrigado aí a LabFaz pelo espaço, né? Obrigado aí a Abder pela moderação aí na sala. E amanhã a gente segue terminando. Aí amanhã, ó, qual é que vai ser as cenas dos capítulos de amanhã? A gente vai terminar essa parte da parte teórica, a gente vai falar de modos, vamos falar de modos, intervalos, acordes, um pouco de, como é que diz, figuras das partituras, e a gente vai fazer a nossa prática. Vamos fazer uma prática de audição de orquestra, uma prática rítmica e uma prática melódica. Vai ser super legal. Show. Muito grato, Thiago. É um conteúdo riquíssimo, né? Que a gente está tendo a oportunidade de receber. Muito grato pela disponibilidade, né? Por esse empenho. Assim, o material que você apresenta está muito nítido quanto foi carinhoso a forma que você construiu essa atividade. Muito grato, meu amigo. Poxa, obrigado. Eu faço isso realmente com todo carinho, assim. Eu acho que a gente tem que ter mais oportunidades dessa para falar de música, para quem trabalha com música. E, assim, e a gente precisa de ter esse conhecimento musical para todo mundo do mercado musical, independente se está ali, como é que com uma função de estar tocando um instrumento, de estar cantando,
né, desempenhando uma função diretamente musical, mas a música quem constrói é toda a classe profissional da música, né? Então a gente tem que entender o nosso objeto de trabalho, né? Eu acho que essa é uma forma de entender, a gente entender as nossas origens, entender os significados, os conceitos, e a partir daí determinar se vai querer aprofundar uma coisa para lá, se vai querer. Já estou vendo aí a Bruna indo pegar a escala blues. Ela já toca a escala blues, né? Mas estou vendo ela já tocando no baixo, já estou vendo já. E como é que diz? É isso. Muita gratidão mesmo. Amanhã a gente segue e é isso aí. Até amanhã.